O Batalhão Azov ressurge. Os militares mais polêmicos e controversos de toda a Ucrânia foram liberados para receber treinamento e armamento dos Estados Unidos, voltando a ser uma unidade de forças especiais completamente operacional. Eles que foram responsáveis por expulsar os russos de Mariupol. E os russos, claro, têm reclamado, protestado muito e têm dito que os Estados Unidos têm se aliado ao que há de pior dentro do exército ucraniano. Além disso, vamos falar da reportagem especial do Estadão, que revelou um grande esquema de milícia digital do PT, no esquema de gabinete do ódio que existia no governo Bolsonaro. Para você entender tudo o que está acontecendo nesse momento em todo o cenário geopolítico internacional e na política doméstica, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar. E é isso mesmo que você está vendo aqui do lado. O Batalhão Azov, simplesmente os mais controversos militares de toda a Ucrânia, com suposto envolvimento com extremismo e nacionalismo, voltam à ativa e podem receber armamento e treinamento dos Estados Unidos. Se liga aí na manchete que eu separei para você no dia de hoje. Gazeta do Povo diz assim na sua manchete: Estados Unidos retiram veto à entrega de armas ao Batalhão Azov da Ucrânia. Mas afinal, por que o Azov não estava podendo receber nem o treinamento, nem o financiamento, tampouco o armamento dos Estados Unidos? Letrinhas pequenas para você entender. Os Estados Unidos retiraram a proibição de entrega de armas ao Batalhão Azov, uma antiga milícia que agora integra o exército da Ucrânia, segundo confirmou nesta quarta-feira, dia 12, o Departamento de Estado americano, a agência EFE. Seguindo aqui, o porta-voz da diplomacia americana explicou que, após realizar uma revisão, o governo de Joe Biden não encontrou provas de graves violações dos direitos humanos cometidos pelo batalhão. Ou seja, não encontraram graves violações. Mas será que encontraram violações que não eram graves? Se liga aqui na repercussão que isso está tendo lá na Rússia. Para a Rússia, o Batalhão Azov é uma milícia, e você sabe que essa palavra aqui eu não vou poder falar, e o Kremlin utiliza frequentemente essa acusação para justificar a sua invasão em grande escala à Ucrânia, que começou em 2022. Caso você não saiba, o Batalhão Azov foi um dos principais batalhões da Ucrânia lá no início do conflito. Aliás, antes mesmo disso. Por que foi dito ali na reportagem que ele iniciou como uma milícia? O conflito da Ucrânia não começa efetivamente em 2022. Na verdade, começa muito antes disso, em 2014, quando a Rússia resolve primeiro anexar a Crimeia e depois manda um grupo de mercenários, o exército privado, Grupo Wagner, para fazer uma anexação, primeiro uma milícia na região do Donbás, onde fica Lugansk e Donetsk. Foi neste contexto que o Batalhão Azov foi criado como uma espécie de milícia, justamente para combater essa primeira invasão russa, principalmente do Wagner Group, na região do leste da Ucrânia. Contudo, com a invasão de 2022, o Batalhão Azov foi incorporado oficialmente ao exército regular da Ucrânia. Contudo, existia uma grande suspeita que parte dos seus membros eram, na verdade, nacionalistas, extremistas e aquela coisa que você sabe que eu não posso falar, do homem do bigodinho ridículo lá da Segunda Guerra Mundial. E é exatamente esse o argumento que o Putin e a Rússia utilizaram para fazer a invasão da Ucrânia, que na verdade a população ucraniana do leste, que tem uma ascendência russa, ou seja, são ucranianos, mas russos étnicos, estavam sofrendo uma perseguição justamente por esse grupo, além de outros cidadãos ucranianos. Então que, na verdade, a invasão da Ucrânia seria para proteger esses ucranianos russos étnicos. Mas claro que isso não se sustenta, porque isso não acontecia na Crimeia, que foi o primeiro território anexado pelo Vladimir Putin, e principalmente pelo fato do Vladimir Putin ter adentrado ao território ucraniano como um todo. O objetivo real do Putin era dominar toda a Ucrânia, principalmente a capital Kiev, e derrubar o governo do Zelensky para colocar no lugar um governo fantoche, que iria sempre responder às demandas de Washington e se afastaria completamente por definitivo da União Europeia e possivelmente até mesmo da OTAN. Lembrando que a entrada da Ucrânia na OTAN não era mencionado até o momento do conflito contra a Rússia.
Outra questão importante é que os países do leste europeu que entraram na OTAN entraram de livre e espontânea vontade, justamente porque queriam se proteger do imperialismo russo que já vinha sendo ameaçado justamente pelo Vladimir Putin. Lembrando que na geopolítica, para ficar bem claro aqui, não existem países bonzinhos. Quando eu falo que a Rússia é um país imperialista, não significa que os Estados Unidos não o seja. E é exatamente esse batalhão Azov que foi o batalhão mais marcado. E sim, existem fotos na internet com bandeiras do batalhão Azov, com esse símbolo que você está vendo aqui, juntamente com aquele símbolo que foi usado lá na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que símbolo que eu estou falando, que não dá para pronunciar esse nome aqui na plataforma. Então criou-se toda uma atmosfera dizendo que o batalhão Azov era de fato um batalhão neo, você sabe aí o resto da palavra. Contudo, segundo os Estados Unidos nesse momento, eles não conseguiram comprovar todos esses fatos. Sendo assim, os Estados Unidos liberou o batalhão Azov para receber o treinamento e o armamento dos Estados Unidos. Lembrando que agora os Estados Unidos já liberou a Ucrânia para poder utilizar o armamento contra o território russo. E é claro que os russos vão protestar cada vez mais porque o batalhão Azov é um dos mais aguerridos, preparados para esse combate contra o exército russo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa permissão dos Estados Unidos do batalhão Azov poder receber armas e treinamentos e voltar à ativa? Você acha que o batalhão de fato era um batalhão que cultuava lá o homem do bigodinho ridículo da Segunda Guerra Mundial? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque sua opinião é importante demais aqui para o canal. Agora bora mudar de assunto, falar de política nacional. Olha só o PT se afundando cada vez mais na lama. No vídeo passado eu falei para vocês sobre o arrozal do PT, ou seja, o leilão da importação de arroz que foi cancelado devido a suspeitas de corrupção. Mas agora é o seguinte, o gabinete da ousadia. É isso mesmo que você ouviu. É o nome que foi dado à espécie de gabinete do ódio, só que do PT. Só que como esse nome é muito pesado para o PT, agora é gabinete da ousadia. Ah, eles são ousados. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, para você ver a gravidade disso, que já suscita mais uma vez a abertura de CPI no Congresso Nacional. Diz assim a manchete do Estadão, que fez uma reportagem especial revelando detalhes dessa possível ligação do governo petista à SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que era comandada pelo Paulo Pimenta, agora já mudou, ele está lá no Rio Grande do Sul, justamente com influenciadores. E qual o objetivo? Destruir reputações, fazer ataques coordenados, espalhar fake news? Se liga aí na manchete. Planalto faz reunião diária com versão petista do gabinete do ódio. Tá ligado nisso aqui? O quanto isso é grave? Ah, deixa eu pedir um negócio aqui para você. Esse tipo de termo, gabinete do ódio, aqui a plataforma com certeza não vai querer que esse tipo de palavra permaneça. Então eu vou pedir para você deixar seu like e principalmente compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque o alcance tende a ser cortado justamente por conta da pronúncia dessas palavras. Você tem visto aí que eu tenho cortado boa parte das palavras para que não caia a monetização, porque quando cai a monetização, cai junto o alcance. Então peço aí a sua colaboração, o seu like é muito importante, o seu comentário, o seu engajamento, a sua inscrição. Tamo junto? Obrigado de coração, vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender mais esse absurdo. Membros da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República, se reúnem diariamente com a equipe que ficou conhecida como Gabinete da Ousadia do PT, versão do Gabinete do Ódio da gestão Bolsonaro. Ou seja, os petistas reclamavam o tempo inteiro que o governo Bolsonaro tinha um gabinete do ódio. O que era o gabinete do ódio? Era uma espécie de milícia digital que tinha como função coordenadamente disparar notícias de desinformação, de fake news ou até mesmo de destruir reputações. Mas parece que agora a esquerda aprendeu perfeitamente esse modus operandi e está usando e olha, tem dado resultados. Mas uma questão que já fica aqui, você está sabendo que o STF tem lá na Suprema Corte um inquérito de fake news.
Agora, a grande questão, todo mundo que está envolvido ali é de direita. Será que agora, com essa denúncia do Estadão, Alexandre de Moraes vai incluir membros do PT nesse inquérito que nunca acaba e que, segundo muitos juristas, é um inquérito completamente legal? Ou vai ficar muito claro e nítido que trata-se de uma perseguição a membros da direita, especificamente bolsonaristas? Vamos seguir aqui para você entender. Eles definem estratégias para pautar as redes e, eventualmente, influenciadores pró-governo também são chamados para tratar de assuntos que interessam ao Planalto. Tá entendendo uma coisa aqui? É o seguinte, todo assunto que interessa o Planalto, que o governo quer que viralize nas redes, eles fazem uma espécie de ataque coordenado, ou seja, todos os blogs, todos que estão envolvidos com o governo recebem dinheiro, muito provavelmente, pelo menos é o que diz aí a reportagem, para que eles falem do mesmo assunto no mesmo dia, para que aquele assunto ganhe relevância nas redes e ganhe destaque, fazendo chegar ao maior número possível de pessoas. Mas a grande questão é, e quando esses assuntos são desinformação e fake news? Mas o maior problema, sem dúvida nenhuma, é a questão do dinheiro. O financiamento está vindo da onde? Ou vai me dizer que é apenas dinheiro do AdSense do YouTube que eles estão ganhando? O secretário de comunicação do PT, deputado Gilmar Tato, admitiu que a sigla aciona influenciadores quando necessário. E aqui fica a minha dúvida. Quando que é necessário? Quando o governo quer destruir a reputação de alguém? Quando o governo começa a criar fake news e quer que aquela fake news, uma mentira dita várias vezes, se torne verdade? É disso que se trata? Muito esquisito aqui essa relação do governo com esses influenciadores. Vamos lembrar do que já aconteceu lá no caso da Choquei, que existem vários indícios de ligação com membros do governo, ou seja, a situação é bastante grave. E claro que a oposição não ia deixar barato, isso é um prato cheio para todos eles, e aí, olha o que aconteceu. O ex-ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, que agora é uma espécie de ministro especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ele foi convocado na CCJ da Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e Justiça, para dar explicações justamente sobre fake news. E aí, os deputados bolsonaristas estão pedindo ao Alexandre de Moraes para que inclua o Paulo Pimenta, esse ex-ministro da SECOM, justamente no inquérito das fake news que eu acabei de mencionar com vocês. Se liga aí na reportagem, CNN Brasil diz assim, ó: bolsonaristas querem incluir Paulo Pimenta em inquérito das milícias digitais. Letrinhas pequenas. Endereçado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o requerimento, foi feito pelos deputados bolsonaristas, cita um suposto gabinete da ousadia petista da Secretaria de Comunicação, a SECOM, da Presidência da República, da qual Pimenta era ministro antes de ser deslocado para o Rio Grande do Sul, como acabei de explicar. Segundo a petição a qual a CNN teve acesso, o alegado esquema de disseminação de conteúdo falso, agora as fake news, conta com a participação de servidores da SECOM, integrantes da comunicação do PT, funcionários de um Instituto Lula, sempre o Instituto Lula dando polêmica, influenciadores digitais de esquerda e agências de comunicação. Olha o quanto isso é grave e já se suscita a abertura de uma CPI. Ou seja, são mais questões polêmicas envolvendo o governo Lula que vai cada vez minando mais a popularidade e a sustentabilidade do governo Lula dentro do Congresso Nacional. E você aí? O que você pensa a respeito disso? Você acredita que exista uma espécie de gabinete do ódio, apelidado por eles de gabinete da ousadia, que o PT estaria financiando, através de dinheiro público da SECOM, influenciadores para hypar assuntos de interesse do governo e destruir reputação? Você acredita nisso? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você sabe. Eu leio todos e o seu comentário é importante demais. Agora é o seguinte, chegou até aqui, é o momento de eu te fazer aquele pedido mais do que especial. Colabora, contribui com a gente aí para nós chegarmos aos 100 mil inscritos. Clica aqui, ó, a logo do canal vai aparecer aqui. Você clica, deixa seu like, badala o sino das notificações e não esquece do seu comentário, porque é muito importante para o engajamento e para a relevância aqui do canal. Tamo junto? Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijão para você no seu coração. Valeu por ter chegado até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!